Semana passada, nós estávamos falando a respeito do sistema imunológico. E aí eu lembro que eu tinha falado para vocês sobre a aula programada, né? Então, eu vou passar para vocês o gabarito da aula programada, tá? Em relação ao que a gente fez do sistema imunológico, que é a parte de vacina, imunização ativa e passiva. Então, assim, eu vou compartilhar a tela e vocês vão comparar com as respostas que vocês deram aí, ok? Se não deu, veja aí as respostas para vocês darem tempo aí de fazer. Eu vou dar um tempinho para vocês copiarem, ok? E depois eu não vou mais voltar nesse conteúdo. E a gente já faz o fechamento dele. Então, vamos lá. Vou fazer o compartilhamento de tela. Então, aqui eu vou ter, a primeiro momento, se vocês não... Suelen, libera a câmera aí. Então, eu tenho ali, eu fiz uma pequena introdução para vocês no que é a vacina, né? Que é para vocês lembrarem. Possui toxinas atenuantes dos vírus ou de bactérias que atuam como antígeno que estimula a formação de anticorpos que é específico para cada um. E o soro contém anticorpos prontos para a inativação do veneno, que é o caso das picadas de animais peçonhentos que a gente usa, né? Então, aqui, aí eu fiz a pergunta, o que são antígenos e o que são anticorpos. E aí a prof colocou ali, né? Vocês podem ter colocado em outras palavras, não é, tem que ser igualzinho da prof. Não, vocês ficam na liberdade. Só que tem que estar no mesmo contexto, tá? Então, ali, o que são antígenos? Os antígenos podem ser definidos como moléculas que podem ligar-se aos anticorpos, ou seja, qualquer substância capaz de promover uma resposta por parte do sistema imunológico. Entretanto, existem substâncias antigênicas que reagem com o anticorpo, né? Mas não são capazes de estimular a produção. Temos alguns alunos entrando aqui na sala. Se vocês desbloquearem as câmeras, para mim fica mais fácil. Aí agora ali eu tenho a parte de anticorpos. Eu só vou esperar ali o pessoal está entrando. Antônio aí que entrou agora e o outro João que entrou. Esse aqui é o gabarito relacionado às aulas programadas, tá? Então, eu coloquei aí o que está em vermelho, que seriam as respostas, tá? Isso aí vai ajudar vocês a compararem a resposta que vocês têm aí na aula programada de vocês, ok? Então, eu já falei a parte do antígeno, agora eu vou estar falando a parte de anticorpo, tá? Só vou adicionar mais 2 alunos que estão na espera. Com as câmeras desbloqueadas fica mais fácil. Galerinha, vamos lá desbloquear. Vocês vão ter que desbloquear de qualquer jeito, porque eu vou fazer uma dinâmica com vocês. Fala, Daniel. Sim, estou corrigindo a tarefa. Tá? Então, as perguntas que não haviam sido enviadas para vocês foram enviadas agora desse REP. Ué, mas foi agora. O que foi me falado que foi passado para vocês agora. Dessa semana. Confirma para mim, Antônio, que você é o único que está com a câmera ligada, que eu estou vendo. Vocês receberam? Ó, o novo foi enviado sexta-feira para vocês. Então, essas perguntas aí, né, Antônio? Beleza. Tá? Então, assim, a questão é de vocês estarem aí indo atrás do material, galera. Essas aulas programadas vocês receberam na sexta-feira, que eu sei que recebeu, porque eu recebo da minha filha na sexta, tá? E aí é o caso de vocês irem aí procurar para impressão, ou se não tem como imprimir, precisa ir lá na escola, ok? Então, eu não tenho muito o que fazer, tá, Daniel?
mas eu sei que foram enviadas, todas enviadas. Então, eu tenho ali a parte de anticorpo. Então, os anticorpos ali, como eu coloquei, também são chamados ali de imunoglobulinas, né, que tem a sigla do IG, são estruturas proteicas encontradas no plasma sanguíneo. Eles atuam, né, os anticorpos, contra organismos invasores, né, do corpo, tais quais as bactérias e os vírus. A principal função dos anticorpos é a defesa do organismo, os quais atuam diretamente contra micro-organismos invasores que podem ser causadores de infecções e doenças. Essa aí é a definição que eu coloquei. Ah, prof, eu pus muito diferente. Não tem como ser muito diferente, porque até se for procurar em outras literaturas, fora aquele material que vocês receberam, as respostas vão ser mais ou menos as mesmas, tá? A parte de imunização ativa. A imunização ativa ela é definida como ocorre quando o próprio sistema imune do indivíduo, ao entrar em contato com uma substância estranha ao organismo, responde produzindo anticorpos e células imunes, tá? Esse tipo de imunidade geralmente dura vários anos e às vezes por toda uma vida. Não quer dizer que seja necessariamente a vacina, mas a imunização ativa ela está ligada a tomar vacinas, ok? O soro ele não tem não dá esse tipo de imunidade ao nosso organismo para durar vários anos ou por toda uma vida, né? Já eu tenho a imunização passiva, é obtida pela transferência ao indivíduo de anticorpos produzidos por um animal ou outro ser humano. É um tipo de imunidade que produz, esse tipo de imunidade, né, produz uma rápida e eficiente proteção, que contudo é temporária. Por exemplo, eu posso estar em contato com uma pessoa que tem um sistema imunológico muito bom, que já teve contato com um tipo de vírus que eu posso estar no meu organismo. Essa pessoa pode já ter esses anticorpos adquiridos no seu organismo e eu vir a ser presenteada através dessa imunização passiva, tá? E aí eu vou ter uma melhora do meu quadro viral ou bacteriano em relação a esse tipo de imunização. Só que ela não é uma imunização que dura para o resto da vida. Ela vai reconhecer e vai tratar ali de forma passiva, né? Esse vírus ou essa bactéria que está ali em contato com o nosso organismo. Tanto que eu coloquei ali que é uma forma temporária, que dura em média poucas semanas ou meses, que é o tempo de você se tratar ou se curar efetivamente da doença, tá? Isso aí é para casos leves, tá, gente? De algum agente patogênico aí. Podem usar anticorpos de pessoas que já foram curadas do coronavírus e transferir para outros com a doença para curar dela. Então, essa aí é uma linha de pesquisa, Antônio, que os pesquisadores estão, eu não vou falar para você com 100% de certeza, porque é uma pesquisa que ainda está sendo usada. Tanto que eles estão falando através do tratamento da injeção do sangue, né, que é um tipo de tratamento, que as pessoas podem estar recebendo aí um tipo de sangue da pessoa, né, que houve um tratamento, tudo, para poder tirar os anticorpos dessa pessoa que já está curada e injetar no corpo de outra pessoa que está infectada. É uma das frentes de linha de pesquisa, sim, relacionados a colocar anticorpos no organismo de pessoas que estão infectadas ou até mesmo aquelas que não foram infectadas ainda para já adquirir essa imunidade, entendeu? Beleza, mas faz parte da pesquisa que está rodando aí, uma das, né? Já tem alguns resultados na frente aí em relação a esse tipo de tratamento, inclusive na Itália, França, Espanha não, Itália, França, são 4 países, Antônio, que estão fazendo. Estados Unidos está fazendo uso, tem mais um que eu não lembro agora, faz parte da Europa. Eu sei que são 3 europeus e um americano, que é os Estados Unidos. Mas eu não lembro se terceiro país aí é europeu. Mas estão fazendo pesquisa em cima disso daí sim, tá? Não é nada, tanto que os dados não são conclusivos. Nós temos dados que eles não afirmam nada, né?
Eles falam que não são dados conclusivos para não dar esperança ou a população fazer sair aí pegando gente que já foi curada, tirando sangue e injetando em si próprio, né? E pode haver esses tipos de casos aí nessa pandemia aí que mexe muito com o psicológico da gente. Deixa eu só ler a pergunta do Daniel aqui. Então, o corpo das pessoas pode adquirir os anticorpos necessários para combater uma doença sozinho? Não é que ela vai adquirir sozinha. Por acaso, assim, eu tomei uma vacina por um determinado vírus de gripe, por exemplo, Daniel, e eu adquiri os anticorpos. E a gente tem uma proximidade, vamos dizer que eu sou da sua idade, tá? Deixa eu ver se eu acho você aqui em alguma câmera. Eu não tô conseguindo mexer aqui, tá bloqueado. Então, assim, aí a gente tem uma proximidade de conversar perto. Então, assim, a gente sabe que a saliva ela vai de um lugar para o outro, assim, com facilidade, né? E aí você começa a ter contato maior comigo e acontece de eu já ter os anticorpos no meu organismo e você, de forma passiva, recebeu esses anticorpos por causa de contato comigo. E aí vai fazer com que, caso seja o mesmo vírus, esses anticorpos vão agir beneficamente ao seu organismo frente a esse vírus que está no seu organismo, trazendo a imunidade a ele. Só que é um tipo de imunidade que ela é temporária, tá? Vai ter o anticorpos, só que assim, é uma quantidade de anticorpos não eficiente para que você seja imunizado para o resto da vida, por exemplo. Eu espero que você tenha entendido. Deixa eu ver se eu acho você com câmera aberta aqui. Entendeu, Dani? Agora achei você. Tá, deixa eu ver a tua outra pergunta. Ou na maioria das vezes precisa de um remédio específico? A maioria das vezes precisa sim, não é remédio, né? A gente não pode tratar a vacina como remédio, tá, Dani? A vacina ela tem que ser denominada mesmo como vacina, ela não pode ser colocada como remédio, porque o remédio tem outras especificidades, tá? Então, assim, a imunização do nosso organismo, ele é feito através de anticorpos. A maioria das vezes, esses anticorpos são adquiridos na vacina ou de forma natural. Que nem eu estava explicando, eu até brinquei com a turma em relação a adquirir essa imunidade natural, que eu expliquei um pouquinho na aula de vocês também. É quando aquela criança que brinca bastante no chão, anda bastante descalço, tem contato com vírus e bactérias, né? Ah, mas o professor quer dizer que eu tenho que ter contato com todos os vírus e bactérias? Não é isso que eu estou falando. No decorrer com que você vai crescendo, hoje se eu vou falar para você, Daniel, vamos no parque de areia? Você vai querer brincar de carrinho e fazer castelo? Não, né? Por causa da sua idade. Então, assim, lá atrás, quando você era bem novinho, vamos dizer lá pelos seus 2, 3 anos, se seu pai ou sua mãe chamasse você ou falasse que ia te levar no parquinho de areia, você ia amar. Nesse sentido, a gente fala que a criança tem contato com vários agentes patogênicos, trazendo para o seu organismo uma imunidade. O seu organismo vai começar a ter respostas, né, naturais para que você venha combater de forma mais específica determinados tipos de vírus e bactérias, não necessariamente tomando vacina ou outro medicamento. Então, assim, nós temos tipos de imunização. Então, a gente tem aquela imunização adquirida, que a gente vai adquirindo essa imunidade ao longo da vida, em decorrência a contato com vários agentes patogênicos. Eu não estou falando daqueles agentes patogênicos que são altamente maléficos ao nosso organismo, tá, gente? Por exemplo, eu tenho um agente patogênico como o vírus da AIDS, é altamente nocivo ao nosso organismo, não tem cura, não tem vacina, mas é considerado um vírus que é o contrário, em vez dele aumentar a nossa imunidade, ele vai abaixar a nossa imunidade, quando você está infectado com o vírus da AIDS, fazendo com que o seu organismo fique suscetível a outras doenças. Então, você não morre, perdão, gente, você não morre em decorrência da AIDS, você morre das complicações que o organismo tem em função de ter o vírus da AIDS. Então, a pessoa que tem o vírus da AIDS, ela tem a sua imunidade, o organismo fica com cerca entre 10 a 12% de imunidade apenas quando você está com o vírus da AIDS. E não tem cura, como vocês sabem.
o que acontece? A pessoa que é aidética, ela precisa tomar um coquetel de medicamentos para que haja uma melhora da sua imunidade, não ficando suscetível ao quê? Aos agentes causadores de doença. Uma simples gripe numa pessoa que tem AIDS pode virar uma pneumonia em questão de 3 a 4 dias. Então, ela pode vir a morrer da pneumonia decorrente ao que ela adquiriu, porque o vírus provocou uma imunodeficiência. O que é imunodeficiência? É a imunidade que não tem eficiência. Entenderam? Deu para entender? Eu só tô com o Daniel e o Antônio aqui com a câmera aberta. Antônio, eu vou em você, que o Daniel congelou. Deu para entender? Beleza, vou na tua pergunta ali agora, Antônio. Só um pouquinho, galera. Só para de perguntar. A hora que eu falar pode perguntar, vocês escrevem de novo, porque vai baixando as perguntas e eu não consigo acompanhar. Para não deixar nenhuma pergunta de fora. Meu computador não é daqueles maravilhosos. Então, vamos ali. Alimentação e vacina nos fazem adquirir anticorpos? Com certeza, Antônio. Primeiramente, ainda bem que você colocou a alimentação em primeiro lugar. Primeiro, a gente adquire a nossa imunidade através da alimentação. Não é que adquire imunidade, vou melhorar a minha frase. A gente melhora a eficiência do nosso sistema imunológico através da alimentação. Isso não tem como a gente negar. Por quê? Se eu tenho uma alimentação balanceada, onde eu consigo adquirir e suprir todas as necessidades dos componentes, tanto orgânicos como inorgânicos do meu organismo, vai fazer com que o meu sistema imunológico fique 100% eficiente. A vacina vai ajudar ainda mais a proteger o meu organismo contra os agentes patogênicos. Então, esses dois aliados são fenomenais para o nosso sistema imunológico, entendeu? Então, assim, eu olhei a minha carteira de vacinação, prof, e eu vi que eu tenho todas as vacinas que tem ali disponível no posto, eu tomei todas. Então, você está com a imunidade em relação a todos esses vírus e bactérias 100%. E aí você tem aquela alimentação bem balanceada, onde você consegue ter o seu sistema imunológico funcionando a carga total, vamos dizer assim, a 100%. Aí você vira para mim e fala, faz uns 3 anos que eu nem gripe pego. Eu vou entender o porquê. Porque o seu organismo está preparado para combater os agentes patogênicos que adentrarem. Então, ele não vai deixar com que haja um prejuízo ao seu organismo. Nenhum deles, nem resfriado. Vou na pergunta do Wesley. Então, os anticorpos se espalham entre as pessoas? Não é isso, Wesley. Eles não se espalham. Eu não vou sair cuspindo nas pessoas para as pessoas poderem adquirir imunidade, ou seja, ter o anticorpo. Não é assim. A imunidade passiva aí, né, a imunização passiva, ela não é tão fácil de ser adquirida. É mais fácil adquirir do ambiente do que das pessoas, ok? A imunidade pode se adquirir na natureza? Claro, que é o que eu expliquei ali um pouquinho para o Daniel, né? Então, a gente não nasce com a imunidade 100%. Ao longo da minha vida, que eu vou tendo contato com várias coisas diferentes, o bebê, por exemplo, na fase da infância, as crianças têm muito a função de levar objetos na boca. Infelizmente, levando esses objetos, elas estão levando bactérias e vírus ao seu organismo. E, infelizmente, isso faz com que ou elas fiquem doentes ou elas vão adquirir imunidade mais para frente na sua vida a respeito disso. Então, a gente consegue, sim, em contato com a natureza, a gente adquirir a imunidade para que isso não venha dar aí doenças futuras. Vou na pergunta do Antônio novamente. Como podemos compartilhar anticorpos? A gente não compartilha, não é assim tão fácil. Não tem assim, peraí, Antônio, eu vou cuspir aqui na tua mão, aí você põe em contato com você vai adquirir anticorpos, porque a gente não sabe quais anticorpos a gente tem e eu não sei quais anticorpos você precisa. No ciclo de convivência, a gente pode adquirir anticorpos por tabela, que é a imunização passiva. Por exemplo, a sua mãe pode ter anticorpos no corpo dela que você não tenha no seu. Ela beija você, ela faz carinho em você e ela pode passar de forma passiva esses anticorpos no seu organismo, da mesma forma que você para ela.
Entendeu? Essa sim é a forma de compartilhar o anticorpo, mas não existe assim, a gente não pode colocar compartilhar, vamos dizer compartilhar entre aspas, tá? Porque a gente tem que falar que é adquirir imunização passiva, ok? Vamos lá na pergunta do João Pedro Fernandes. Então, uma pessoa, não se escreve assim, tá, João? A aidética não pode ter contato com ninguém se não transmite AIDS. Não é isso. Eu tenho pessoas no meu ciclo de amizade que são aidéticas, né? Na verdade, uma pessoa que eu convido bem próximo a ela é aidética, ela toma todos os coquetéis que tem disponível para ela. O que a gente não faz? A gente não faz o uso compartilhado de, por exemplo, ela vem almoçar na minha casa. Ela tem o copo dela, tem o prato dela, tem os garfos dela. Eu não vou falar assim, deixa eu provar da sua comida e pegar do prato dela. Porque eu posso ter alguma ferida na minha boca, eu posso ter alguma afta na minha boca, e ela está falando sobre o prato dela, ela está colocando saliva sobre a comida. E isso pode ter aí alguma carga viral nessas gotículas de saliva e eu comer e vir a me infectar. Isso é raríssimo, 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 esse tipo de contágio em relação... quer dizer que eu não posso nem abraçar, professora? Claro que pode. Pode abraçar, pode beijar, mas com todo o cuidado possível, tá bom? Não tem que ter aversão às pessoas que são aidéticas, porque ninguém vai estar com uma plaquinha no peito, eu sou aidético, tá? Ninguém vai caminhar com isso daí. Então, hoje, o tratamento da AIDS é eficiente, é eficaz, minimizando os efeitos da doença no organismo. Então, a gente não tem que discriminar nenhum tipo de pessoa que esteja doente, ok? Daniel, vamos para a sua pergunta. Qual o melhor tipo de alimentação para ganharmos anticorpos? Proteínas ou carboidrato? Não existe ou, Daniel. Quando a gente fala de alimentação balanceada, a gente come de tudo. A gente tem que comer de tudo. Quer dizer que eu posso tomar refrigerante, doce, bala... Não estou falando isso. Eu estou falando de alimentação balanceada e alimentação saudável. Na alimentação saudável, eu tenho proteína e carboidrato, e glicídios, e lipídios. Eu tenho, sim, poder comer doce se eu não for diabética, né? Se eu não tiver nenhum tipo de diabetes no organismo, eu posso, sim, comer tudo isso. Quando a gente fala balanceada, alimentação balanceada, é que eu como de tudo um pouco. Se você for falar assim, mas eu não como porque eu engordo. Alface engorda, água engorda. Tudo que é de excesso vai engordar. A gente não tem que fazer alimentação pensando em emagrecer ou em engordar. A gente tem que fazer a nossa alimentação pensando em ter um corpo saudável. Como que eu tenho um corpo saudável? Através de uma alimentação saudável. A alimentação saudável, ela não acontece só um dia na semana. Um dia na semana eu como banana, professora. Isso não é alimentação saudável. Alimentação saudável é quando você faz o uso de todos os alimentos. Mas eu não gosto de jiló, não gosto de quiabo. Não estou falando para comer isso. Eu estou falando para você comer, adquirir hábitos saudáveis alimentares, colocando aquilo que é agradável ao seu paladar. Eu não estou falando para você comer jiló porque é saudável, entendeu? Eu não estou falando para você comer quiabo porque é saudável. Não estou falando isso. Eu estou falando para você introduzir na sua alimentação frutas, verduras, legumes. Temos que ter proteína. Quando a gente fala de proteína, a gente tem que falar da proteína animal e vegetal, tá? Tanto uma como a outra precisa estar na nossa alimentação. O carboidrato, quando a gente ingere, isso aí vocês vão estar estudando lá no 9º ano, mais especificamente, bem detalhadamente também, dentro do conteúdo de biologia. Mas eu vou dar só uma prévia aqui. Quando a gente fala de carboidrato, o carboidrato, na hora que ele entra no nosso organismo, ele vai se transformar em açúcar. Por isso que diabéticos, dependendo do grau da diabetes, não pode ingerir pão, arroz, que não for integral, porque qualquer alimento, qualquer tipo de carboidrato que ele ingere, vai se transformar em glicose no nosso organismo. Aí vocês vão só entender isso lá no 9º ano, porque o carboidrato é uma molécula muito grande para o nosso organismo fazer o quê? A digestão. Como ele não consegue fazer a digestão de carboidrato, ele vai quebrar o carboidrato em pequenas moléculas. Pequenas moléculas do quê? De glicose. E isso vai fazer com que haja o aumento do sangue, do açúcar no nosso sangue. Por isso que diabético não pode usar. E a gente tem que usar o carboidrato, a ingestão de carboidrato, com muito cuidado, para que não haja esse desequilíbrio do açúcar no nosso sangue. Eu estou falando de forma bem aberta aí, tá, gente? Tem mais detalhes que vocês não vão conseguir entender nesse exato momento. Daniel, espero que eu tenha respondido a sua pergunta. A imunidade pode ser adquirida na natureza, eu já respondi. Antônio, por que precisamos tomar vacinas todos os anos contra a gripe?
Porque, assim, o vírus é mutável ou a vacina é temporária? Esse tipo de vacina, você respondeu a sua primeira pergunta, você respondeu na segunda, viu, João? Ou Antônio, desculpa. Além do vírus ser mutável, ela é uma vacina temporária. Então, assim, é um tipo de vacina que o organismo não consegue produzir anticorpos a um longo período, como da febre amarela, por exemplo. Da febre amarela a gente toma a cada 10 anos, certo? E aí vai chegar uma fase da vida da gente que a gente não precisa tomar, só precisaria tomar uma dose mais maior. Mais maior é feio, hein, gente? Desculpa aí pelo português, erro feio, gravíssimo. A gente só precisa tomar uma vacina com uma carga, para dar uma carga melhor no seu organismo, se eu for para alguma região que tenha ali algum episódio de febre amarela, por exemplo. Eu vou fazer uma viagem turística lá para a Amazônia. É exigido no aeroporto a sua carteirinha de vacinação para saber se você está com a sua vacina de febre amarela em dia, porque lá nós temos uma grande incidência, tá? Na região norte, ali mais a região do Acre, a região da floresta amazônica mesmo, tem uma grande incidência de febre amarela. Então, é necessário isso. Esse tipo de gripe H1N1, eles fazem uma modificação anual nessa vacina, João. Perdão, desculpa, Antônio. Então, assim, por quê? Porque o vírus pode acontecer uma mutação e a vacina ela é de forma temporária. Beleza? Respondido? Tá. Pode colocar. Eu vou mais 2 perguntas só, tá, gente? Porque vai dar o tempo da nossa aula. Existe tipo de anticorpos? Sim, Wesley, existe tipo específico. Eu tenho anticorpos que vão combater o vírus da rubéola. Para cada tipo de vírus ou de bactéria, o nosso organismo vai gerar uma resposta de um anticorpo específico. São anticorpos específicos. O vírus da rubéola vai ter um anticorpos específico para combater esse vírus da rubéola. O da rubéola não vai combater o da catapora. Entendeu? Tanto que não tem cura para o coronavírus porque é específico. Precisa existir uma vacina específica para combater e criar no nosso organismo anticorpos específicos para o vírus do coronavírus. Senão a gente estava tomando qualquer vacina e qualquer anticorpo que tivesse no nosso organismo estava dando uma resposta melhor, certo? Daniel, tem certos tipos de imunização que o corpo não consegue manter ao longo do tempo, né? E que é o tipo da imunização passiva que a gente falou aí, tá? Então, a gente não consegue, não se mantém. A imunização passiva, ela vai ser temporária, por isso que já tem ali a passividade, né? Então, eu tenho ali a imunização passiva, ela vai ser temporária, durando dias, semanas ou meses, não mais do que um ano, que é o caso da vacina da gripe. Não, esse tipo de imunização pode ser a passiva, eu posso adquirir o anticorpo de outra pessoa ou através de uma própria vacina, que é o caso da vacina da gripe, que é da H1N1, que é dada anualmente, tá? Então, assim, eu não faço a vacina da gripe, ela é considerada uma imunização passiva, porque o anticorpos no nosso organismo é como se tivesse prazo de validade, gente. Eu não sei se você entendeu, Daniel, que eu te perdi por aqui. Então, a gente conclui aqui. Eu ia entrar no assunto do 6º capítulo, né? Acabei não entrando. Deixa eu ver. Quem está aberto aí é o Daniel, Wesley. A última pergunta aqui que eu vou responder é do Antônio, tá? Se os anticorpos agem contra invasores, por que não atacam outros anticorpos que foram transferidos? Porque eles são receptores. Como eles são receptores, os anticorpos, eles vão tá, por exemplo, pensa assim, a minha mão é um receptor. Eu tenho o receptor da catapora aqui e o receptor da rubéola aqui. Eu não tenho como encaixar um no outro. Por quê? Eu vou estar preparado para ter uma outra forma de encaixe. Receptor com receptor não se encaixa. Então, um anticorpo não combate o outro. Então, todos vivem muito beneficamente e passivamente ali dentro, em total harmonia dentro do nosso organismo. Nosso organismo é muito inteligente, gente. Deus é perfeito. Então, os anticorpos, eles não vão se combater. Eles entendem que eles são amiguinhos e eles precisam estar ali um ajudando o outro, vamos dizer assim, de forma harmônica para que os dois existam ali, todos os anticorpos existam dentro do nosso organismo, para que haja uma eficiência do sistema imunológico, entendeu? Eu ia entrar aí no capítulo 6 da apostila, porque semana que vem tem atividade, mas em cima das atividades do capítulo 6, a gente vai respondendo, porque semana que vem vai ser áudio aberto, tá? Para quem tiver com a câmera ligada, já vou dar aí o recado.
Só vou abrir áudio de quem tiver com a câmera aberta e a gente vai fazer um debatezinho sobre o capítulo 6. Então, para isso ocorrer, o que tem que fazer? Estudar previamente. Então, tem que estar pelo menos com uma leitura aí, né, gente, sobre o assunto do capítulo 6. Vocês são extremamente inteligentes, competentes, e eu tenho certeza que vocês vão fazer isso. Tá? Porque semana que vem as atividades vão ser tudo em cima do capítulo 6 aí, o que a gente vai estar fazendo. Belezinha? Já começou algumas coisas da tarefa online dessa semana, né? Do capítulo 6 aí, onde eu entrei e acho que tinha 3 pessoas feito apenas. Espero aí uma resposta mais eficiente de vocês, porque eu confio em vocês, galerinha. Tá bom? Um beijão. Até a próxima aula, galerinha.